Bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar a falar sobre autoimagem. E este é o maravilhoso mundo em que nós existimos. Eu e você, tudo isso foi criado para nós, né? Aqui a gente está na beira do mar, num lugar gostoso, e tudo isso aqui foi criado para nós. Nós somos a maior criação de Deus. E quando a gente fala que a gente é a maior criação de Deus, a gente olha para essa imensidão desse mar e por tudo que Deus criou, a gente imagina, caramba, como que eu posso ser a maior criação de Deus, né? Então, se você olhar lá no Gênesis 1:26, quando Deus fez todo o mundo, fez todo esse planeta maravilhoso para nós, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E quando ele fala isso, a gente é co-criador do mundo. Porque Deus criou um mundo sensacional para nós, com toda essa imensidão de natureza e todas essas coisas, só que o homem ele nunca está em paz com o ambiente que ele chega. Se a gente parar e pensar em qualquer tipo de animal, igual no mar aqui, uma baleia, um tubarão, que são tão imponentes, ou o leão na terra, o elefante, eles são animais enormes e fortes, só que eles chegam no ambiente e eles convivem com o que tem naquele ambiente. Eles não vão lá moldar aquele ambiente, mudar para que eles possam conviver naquele ambiente. Eles se moldam ao ambiente. Já o homem não. O homem, quando ele chega num ambiente igual esse, com imensidão de natureza e muitas coisas que Deus já entregou para nós, aí a gente vai e faz as nossas estruturas, a gente cria nossas coisas, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então a gente é criadores também. Então a gente precisa criar a nossa realidade. Então, como o homem pensa na sua mente, assim ele se torna. E Albert Einstein, ele falou uma frase muito legal, que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala, tudo aquilo que o homem ignora, não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, quanto mais a gente vai aprendendo e crescendo, mais a gente vai aumentando o nosso universo. Porque o nosso saber aumentou. O universo, a natureza, continua tudo do mesmo tamanho. Mas o nosso saber aumentou. Então, a nossa percepção de mundo ficou melhor. Então, é isso que Einstein está falando. Que o homem, tudo que ele ignora, ele não sabe. Só que não tem espaço para ignorância. Tem algumas leis que Deus criou para nós que são fundamentais e que a gente precisa saber. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu vou dar um exemplo aqui bem complicado, mas é justamente para trabalhar o nosso emocional. Imagina que um nenê está em cima de uma mesa e ele anda ou vai atirando e cai dessa mesa. O nenê não sabe que existe a lei da gravidade, só que ele vai cair do mesmo jeito. A ignorância não é perdoada. Então, por ele ignorar a lei da gravidade, ela não deixou de existir, ela continua existindo. Então, por isso que ele fala isso, que devido ao homem ignorar algumas coisas, ele deixa de fazer algo e ele acha que aquilo não existe. E vocês já pararam para pensar qual a diferença das pessoas bem-sucedidas e das pessoas que não se dão bem na vida? Tem pessoas que tudo que ele faz dá certo. Ele empreende em algo e ele ganha muito dinheiro. Ele faz isso e está ganhando muito dinheiro, está se dando bem em tudo que ele toca na mão, ele prospera. Enquanto outras pessoas, tudo que faz, ela anda para trás, ela não consegue ir para frente. Vocês já pararam para pensar por que é isso? Qual que é a diferença de um ser humano que se dá bem e um ser humano que não se dá bem? Isso é que eles falam de o eu superior. Essas pessoas que se dão bem, elas entendem que elas são imagem e semelhança do Criador e ela sabe que ela pode co-criar o mundo, ela pode mudar as realidades, igual os caras que inventaram carro, que inventaram avião, que inventaram as residências que tem hoje, toda a tecnologia, eles moldam o mundo e muda para todo mundo, não só para ele, muda para as pessoas à sua volta, igual a energia elétrica. Hoje ninguém consegue se imaginar sem energia elétrica. Só que um cara teve que pensar isso em sua mente, acreditar que aquilo poderia acontecer
E às vezes ser até ridicularizado, humilhado, envergonhado. Por quê? Porque as outras pessoas não conseguiam nem acreditar. Um exemplo que eu gosto muito de colocar nessa parte é como se você imaginasse os homens da caverna encontrando com já associado os índios, que já fizeram aldeia, que eles já tinham um modelo de vivência, né? E os homens da caverna escondidos dentro da caverna. Ah, os índios não, os índios já fez uma aldeia. Aí os homens da caverna vêm aqui e falam, nossa, esse cara é mais esperto que eu. Aí você pega os índios lá, todo feliz, fazendo as aldeias deles, e tendo um cara para caçar, um cara para pescar, um cara para pescar erva, e eles trabalhando em comunidade. Aí chega os caras lá, que, igual Portugal aí, né, onde vocês estão aí, chega, e nessa chegada eles encontram os índios. E os índios veem aqueles caras com as escaravelas, com aquelas armas, com aquelas roupinhas deles. Ele imagina, caramba, esses caras veio do futuro. Como é que eles pensaram tudo isso? E aí eles falam, não, nós atravessamos o continente e chegamos aqui. Ele fala, não, mas como atravessa isso? O mar pro índio, que nem saía pro mar, era infinito. Então o cara fala, não, nós atravessamos de lá para cá e chegamos aqui. Então aquela tecnologia era muito para os índios. Aí você pega os caras da escaravela e pensa bem, chegando os caras do avião e falando, pô, vocês demoram 45 dias para atravessar e 9 horas atravessam de um continente para o outro. Então você fala, caramba, os caras do avião muito mais inteligentes. Aí chega os caras da espaçonave e falam, não, vocês estão atravessando o continente, nós estamos indo fora do globo, estamos indo na Lua, entendeu? Então é a percepção de mundo sua que te faz acreditar numa coisa ou em outra. Só que todas essas pessoas que inventaram isso, a energia, que inventaram a internet, que hoje ninguém vive sem, né? Isso ajuda muito a nossa vida, o carro, o avião, todas essas pessoas, elas são iguaizinhas a nós. Eles não mudam nada. A única diferença deles para nós é que eles acreditaram em algo e entenderam que eles são imagens e semelhanças do Criador, então eles podem criar e abriu a mente deles para eles co-criar esse mundo que a gente vive hoje. E aí é aquela palavra de Deus que fala, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele se torna. Então se você pensar no seu coração que, nossa, esse mundo é duro, esse mundo é cruel, a vida não está fácil, ficar com esses bordão, você atrai isso para você. Por quê? Porque assim como você se vê no seu coração, assim você se torna. Agora, você acha que esses caras que inventaram essas coisas tão grandes, você acha que eles pensavam isso? Que, não, como a vida é difícil. Porque enquanto está um achando que a vida é difícil porque o sol está muito quente hoje, o sol está muito quente hoje na minha cabeça, que desespero, o outro vai lá e cria uma placa solar. Então, para um que estava difícil, o outro fez as coisas acontecerem através daquilo que você estava reclamando. Então, às vezes, se a gente olhar o mundo com uma percepção diferente, nós conseguimos moldar o mundo e parar de reclamar do mundo. E por que acontece? Como a gente pode mudar tudo isso? Muitas vezes a gente quer mudar as coisas à nossa volta, queremos mudar a nossa realidade, mudar o meu ganho financeiro, igual a gente está com o projeto aí da família. Então, não, eu quero investir, eu quero crescer, eu quero isso e aquilo, só que você não mudou internamente. A mudança começa de dentro, não começa por fora. Eu não consigo ir lá e ganhar dinheiro para daí eu ser uma pessoa melhor. Eu não consigo ir lá e fazer milhões para depois eu querer. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que crescer para depois eu querer o dinheiro. Então, é igual as 3 coisas importantes que a gente tem que pensar aqui agora. A sabedoria é uma semente. A prosperidade é o romper dessa semente e o crescer dessa semente. Isso é prosperar, a semente crescer. E o fruto é a riqueza. Então, isso é os 3 caminhos da lei natural das coisas. Não tem como eu sair da semente e vir direto para a prosperidade. Como que vai crescer algo que não foi plantado? É a lei da semeadura e da colheita. Isso é inevitável. A plantação você pode escolher se você quer plantar ou não, mas a colheita é inevitável. Quem não planta nada vai colher as coisas que ele plantou. Mas eu não plantei nada. Esse terreno todo aqui é meu, mas eu não plantei nada. Vai nascer mato, vai nascer espinho, vai nascer abrolho, vai nascer qualquer coisa. E outra, não, beleza, eu vou plantar. Mas o que você está plantando?
Porque assim, a terra, ela não diferencia. Você pode plantar milho numa parte da terra e veneno na outra parte. Então, o que você plantar, ela vai te entregar. Só que a terra, a lei da semeadura e colheita, tudo que você colocar de semeadura, ela vai voltar 1000 vezes o que você colocou lá. Ela não vai voltar 1 por 1, ela vai voltar 1 por 1000. Então, quando ela volta com essa potência toda, é onde você vê o que você plantou. Porque assim, às vezes, eu vou plantar discórdia, eu vou plantar desleal, você injusto, você isso, você aquilo. No momento que você vê, é pequeno, porque aquilo é uma semente. Só que a hora que volta 1000 por 1. E aí é onde você vai colher aquilo que você plantou em larga e grande escala. Então o que acontece? A gente precisa mudar internamente. É como se a gente quisesse mudar a imagem de um espelho. Imagina um espelho aqui na minha frente e eu querendo mudar a minha imagem que eu estou vendo lá. Só que sem fazer nada aqui dentro. Eu só olhando na imagem, falando, vai imagem, muda? Muda a imagem não muda. Agora, se eu pego e troco de roupa, se eu pego, cuido do meu corpo, cuido da parte minha para fora daquela imagem do espelho, aí eu consigo mudar a imagem do espelho. Então, quando a gente quer mudar algo, a gente tem que mudar internamente. Por isso que a gente está falando da autoimagem. Nossa mente, ela pensa em imagens. Então, facilmente eu consigo falar para vocês assim, pensa na sua casa. E a gente vai lá pensar na nossa casa. Pensa no seu carro, e você pensa no seu carro. Pensa na onde você trabalha, e você pensa. Então, quando eu coloco palavras-chave com imagens que o seu cérebro já entende, ele já conhece, ele busca aquilo ali. E o problema é que agora, nesse momento, nós vamos estar trabalhando com a nossa mente. Nós vamos estar trabalhando com a nossa mente. Só que quando a gente fala mente, o nosso cérebro dá uma bugada, dá uma tela azul. Por quê? Porque ele fala assim, o que é a mente? Algumas pessoas vão pensar assim, já no cérebro. O cérebro é o hardware. Ele é tocável. Se eu abrir minha cabeça aqui, eu vou tocar nele. A mente não tem nada a ver com isso. A mente é software. É ela que está rodando lá dentro. Então, quando você fala, vamos pensar sobre a nossa mente, o cérebro cria uma tela azul ali. Ele tenta pensar em alguma coisa, mas ele não encontra uma referência. Porque vocês viram quando eu falei da casa, do carro, dessas coisas, a gente conseguiu buscar uma imagem na nossa cabeça. Agora, quando eu falei mente, alguns pensaram no cérebro, outros pensaram numa pessoa com ponto de interrogação, cada um pensou numa coisa. Mas ninguém teve uma imagem definida. É como uma criança na escola desenhando e a professora fala para a criança, o que você está desenhando? E a criança fala, estou desenhando uma imagem de Deus. E ela fala, mas ninguém viu Deus. Como que você vai desenhar Deus? Aí a criança fala assim, então, verão quando eu terminar o desenho. Então, eu vou pedir para vocês me permitirem que eu exemplifique tudo essa imagem com uma figura. Essa figura que eu desenhei aqui, eu vou explicando ela passo a passo. Esse círculo maior, a gente vai entender que é a nossa mente. Essa linha atravessando esse risco maior vai ser a separação da nossa mente do consciente com o subconsciente. E essa imagem embaixo vai ser o seu corpo, que será as suas ações. E essa linha, ela traça os seus resultados. Então, vamos entender esse desenho. A primeira parte de cima é o seu consciente. É quando te falam algo e você filtra aquilo. E você filtrando aquilo ali, você tem o seu entendimento. Lembra lá do Einstein? Que tem coisas que a gente ignora, então tem coisas que você vai ouvir e você não vai conseguir nem compreender. Talvez por falta de alguma estrutura e algum conhecimento. Então, o seu consciente, ele vai ter o limite e é o conhecimento que ele tem. O seu subconsciente é ele que roda a programação que a gente está conversando aqui. Só que muitas vezes a gente não sabe nem o que está rodando lá. Você quer saber o que está rodando no seu subconsciente? Olha para seus resultados. Os seus resultados demonstram o que está rodando na sua mente. Então, o que acontece? O consciente recebe as informações, o subconsciente ele vai colocar a estrutura dele, tudo que ele já tem como conhecimento.
Então, é a mesma coisa que eu falar para você assim, até o final do mês você vai ganhar 10 milhões. O seu consciente fala assim, cara, vamos calcular isso aqui. Seu subconsciente já fala assim, esquece. Nós não estamos dando conta de fazer nem um terço disso. Esquece, ele está conversando fiado. E já desaprova aquilo ali. Então, na sua cabeça, aquilo ali já foi desaprovado. É igual se você chegar, acordar cedo e você tem essa mentalidade programada de tudo tá ruim, de não vai dar certo. Então, quando acontece alguma coisa boa, você ainda vê como coisa ruim. Porque a sua programação que está rodando no subconsciente é o que está gerando seus resultados. Então, quando chega algo na sua cabeça, você filtra pelo seu subconsciente, o seu subconsciente vai te dar uma ação e essa ação vai gerar os seus resultados. É como se a gente imaginasse um avião. A gente sai com o avião daqui e manda ele ir para Portugal, daqui do Brasil. Quando chega a uma certa altura, o piloto coloca no piloto automático. Pronto, esse avião está programado para andar numa certa altura, numa certa velocidade, até chegar em Portugal. E ele vai fazer isso. Se ele tiver qualquer problema de uma oscilação, de uma turbulência, que ele sentir que ele baixou o avião, esse avião vai acelerar, vai aumentar a altitude e vai voltar para a mesma linha programada. Por quê? Porque ele está programado para andar naquela altura e naquela velocidade. Qualquer coisa que mudar isso, ele vai buscar e se alinhar de novo e manter aquela altura. É a mesma coisa na nossa mente. Quando a nossa programação está lá colocada, que a gente tem que chegar nessa altura, você sempre vai chegar naquele ponto e você vai fazer algo. Se você, tipo assim, é como um vendedor ou um menino na escola. É como um menino na escola que ele só tira nota ruim. E aí vamos dizer que a professora e os pais investam muito em ensinar ele uma matéria para ele tirar uma nota boa. Quando ele tirar uma nota boa, vai ser como um piloto automático. O subconsciente dele vai entender que ele saiu fora daquela linha, que era a linha que ele precisava manter, que era a nota ruim, e ele vai fazer todas as ações para voltar para aquela nota ruim. Por mais que os professores e os alunos e os pais investiram nele ter esse conhecimento. Então, ele como se fosse o piloto automático, a mente faz isso com a gente. Quando a gente, é a mesma coisa de um vendedor, que ele quer aumentar os seus ganhos, só no subconsciente dele está rodando uma programação de que ele não pode ganhar mais de 300 mil no ano. Então vamos dizer que ele tem uma semana que ele venda muito e ele consiga chegar num ponto que o subconsciente dele calcula e fala, nós estamos muito fora da rota. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer atitudes, vai fazer o cara ficar parado, vai fazer o cara gastar dinheiro à toa, vai fazer o cara errar no atendimento. Para quê? Para ele voltar para a mesma estrutura que ele tinha no início, que era ganhar os 300 mil no ano. Por mais que ele tenha tido uma semana sensacional, ele vai conseguir, as suas ações vão mudar e os seus resultados vão voltar para a linha. Então, para a gente alterar isso tudo, nós precisamos alterar o nosso modo de pensar. E para a gente alterar o nosso modo de pensar, que é o nosso modo que a gente se vê, porque assim, essa autoimagem que a gente fala que é o modo que a gente se vê, nem sempre foi a gente que mudou isso. Você já parou para pensar quem mudou esse subconsciente seu para pensar dessa forma? Normalmente, é as pessoas que têm autoridade sobre nós. Pai, mãe, professor, padre, todo mundo que teve envolvimento com a gente quando a gente era criança e quando a gente estava com o nosso subconsciente aberto. Porque até 7 anos de idade, a criança não tem um cognitivo formado. Então, a sua consciência, que é a parte pensante, não está formada. Então, esse desenho ele estaria aberto, com o subconsciente aberto. Então, tudo que colocaram para ele, que você tem que ter medo disso, isso aqui é perigoso, não conversa com estranho e tal, a criança colocou aquilo lá dentro e aquela programação está rodando lá dentro. E aí, ela foi programada por outras pessoas, não foi nem por você. E hoje, às vezes, a gente está querendo fazer uma mudança na vida e a gente não consegue, porque o programa que está rodando está nos regulando, como aquele avião que nós falamos, que vai estar sempre na mesma altura. Porque tem uma programação rodando e ele tem que fazer aquilo funcionar. E aí você fala assim, mas
Como que a gente vai mudar isso então, se eu fui programado lá atrás e agora como que eu vou desprogramar? Para a gente desprogramar, a gente tem que sonhar. Tem que abrir a nossa mente e deixar sonhar. É igual eu falei do pessoal que inventou a energia, que inventou a lâmpada, que inventou o carro, que inventou o avião. Eles sonharam com algo diferente. E às vezes aí as pessoas vão até te ridicularizar, te diminuir. É igual eu estou fazendo aqui com a nossa família. De querer fazer esse movimento com todo mundo. Eu sei que tem uns que aprovam, uns que desaprovam, uns acham que vai dar certo, outros acham que é impossível. Mas isso é normal, é a programação que está rodando na cabeça de cada um. Porque nós podemos tudo o que a gente quiser. Porque lá na Torre de Babel, que eu falei da outra vez, tudo que o homem quiser, se ele tiver unidade de linguagem, ele vai conseguir. Então nós precisamos abrir a nossa mente e sonhar, nos permitir a sonhar, a querer algo diferente. Porque assim que a gente se vê isso na nossa mente, a gente vai conseguir fazer virar realidade. É igual o Carl Benz, que ele sonhou em ter um carro. E hoje, quando ele fez aquilo, o pessoal tirava sarro dele. Ele saía com aquela carruagem sem cavalo, que ele falava que era, e na rua, e as pessoas tiravam sarro. E ele voltava com aquilo sem funcionar. E as pessoas achavam que ele só era doido. Só que a diferença de um doido para um gênio é o resultado. Se você fala que vai fazer algo e nunca dá certo, você só é um doido. Agora, se você fala que vai fazer algo e aquele algo acontece, aí você sai da classificação de doido para a classificação de gênio. E é isso que ele fez. Hoje, os Mercedes-Benz são um dos carros mais top que tem no mundo até hoje. Tudo isso que eu falei, agora a gente vai ficar uma listinha de tarefa para casa. Primeira coisa a se fazer é fazer uma lista de como vivemos hoje. Você vai colocar lá, letra A, lista A. Como que eu estou vivendo hoje? Eu ganho X, coloca tudo bem descritinho, certinho. Quanto que eu ganho, o que eu faço, quem sou eu, por que eu estou aqui, o que eu faço com a minha família, como que eu me divirto, como que eu desfruto, o que eu faço. Escreve tudo. E depois, do outro lado, na lista B, você vai escrever tudo que você gostaria de estar fazendo. Tudo. Como que você queria viver? Como que você queria se vestir? Como que você queria seu corpo? Como que você queria o seu trabalho? Quanto você queria ganhar? Que tipo de carro você queria andar? Qual casa você queria ter? Aí nós vamos todo mundo fazer essa lista. Fiquem tranquilos, não é para mim, é para vocês. Cada um faz a sua, tente ser mais detalhado possível. E depois coloca tanto a que você é hoje, quanto que você queria. E avalia qual é essa diferença. Para a gente entender por que você não está vivendo o que você queria. Se Deus falou que a gente pode viver o melhor desse mundo. E Ele fez tudo isso para nós. E nos chamou para governar e desfrutar sobre essa terra. Gente, era isso que eu queria passar. Quero agradecer a todos aí. E fiquem com Deus.